Olá, meus amigos professores e professoras. Como vocês me pediram, estou aqui para dar uma aula para vocês sobre vírgula. Aquele sinal que indica uma pausa no período, mas que tem um lugarzinho certo para que coloquemos. Às vezes eu acho, quando estou corrigindo um texto, que as pessoas pegam um punhado de vírgulas e fazem assim, tch, e seja lá o que Deus quiser. Vírgula tem lugar certo. Primeiro caso, para separar adjunto adverbial deslocado. Ai, prof do céu, o que é um adjunto adverbial deslocado? Toda oração tem uma ordem direta: sujeito, verbo, objeto, adjunto. Eliana explicou a matéria hoje. Eliana, sujeito, explicou o verbo. A matéria, objeto, hoje, adjunto adverbial que indica tempo. Geralmente, os adjuntos que aparecem no final da frase indicam tempo, modo e lugar. Se eu peguei o adjunto e coloquei antes do sujeito, está deslocado. Hoje, vírgula, Eliana explicou a matéria. Então, por que eu uso a vírgula? Porque o abençoado do adjunto teria que estar lá no final. Eu peguei o adjunto e coloquei no início da frase, então eu tenho que separar do período usando uma vírgula. Então, primeiro caso, para separar adjunto adverbial deslocado. Segundo caso de vírgula, vocativo. Cada vez que tivermos uma expressão que indique chamado, nós temos que separar do período com vírgula, para que não confundamos com o sujeito da oração. Então, se eu digo assim, crianças, venham cá. Crianças, vírgula, venham cá. Professores, vírgula, entrem para a reunião. Eu estou chamando os professores. E aí, quando eu falo do vocativo, eu sempre lembro das músicas populares brasileiras que tem sempre um homem chamando desesperadamente por uma mulher. Então, o homem é um ser que adora um vocativo. Querem ver só? Ô Ana Júlia, ô Carla, Renata, ingrata, Madalena, Madalena, Maria, Maria é um dom, Camila, Gabriela, e agora Rita, volta desgraçada. Gente, é muito homem chamando por mulher. Cada vez que eles chamam por ela, no período tem que ter uma vírgula. Agora me digam, qual é a música popular brasileira de mulher chamando por homem? Hã? Só tem uma gravada em 1968, é bom te amar, Fernando. Mas como quem escreveu é um homem, eu acho que não conta. Prova viva de que nós não chamamos, são eles que vêm. Hã? Bom, continuando, depois de trabalharmos o adjunto adverbial deslocado, trabalharmos a questão do vocativo, a vírgula também é utilizada para separar o aposto. O aposto é um termo que esclarece o seu anterior. Vou até colocar aqui do ladinho, aposto é um termo que esclarece o seu anterior. Se eu digo Mário Quintana, grande poeta gaúcho, foi rejeitado pela Academia Brasileira de Letras. Se eu isolar o grande poeta gaúcho, uma vírgula antes, uma vírgula depois, eu estou usando um aposto, porque se fizer a leitura, Mário Quintana foi rejeitado pela Academia Brasileira de Letras, eu vou entender. O grande poeta gaúcho só está explicando melhor o termo anterior. Está entre vírgulas e eu posso tirar. Detalhezinho, aposto não tem verbo. Outra regra importante de uso da vírgula é antes das conjunções adversativas e explicativas. Ai, prof do céu, quais são as conjunções adversativas? Aquelas que dão ideia de oposição. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Antes disso, nós devemos usar a vírgula. E antes das conjunções explicativas. Que, porque e pois. Notem que a vírgula tem um lugarzinho certo para que a utilizemos. Próximo caso. Para isolar expressões explicativas ou retificativas. O que seriam essas expressões? Aliás, ou seja, isto é, devem vir sempre entre vírgulas. Querem ver o meu coração palpitar quando eu pego um texto e a criatura colocou ponto, na mesma linha, letra maiúscula, ou seja, eu fico para morrer.
Por quê? Não começamos nenhuma frase com ou seja está sempre isolado entre vírgulas porque corresponde ao que foi dito anteriormente. Então, pessoal, a vírgula tem um lugarzinho super certo para que a coloquemos. Vamos falar agora sobre as conjunções conclusivas. Se você está fazendo a conclusão de um artigo, de um texto, de uma redação, e você utilizar o logo, portanto ou por conseguinte, depois de logo, portanto, por conseguinte, você deve utilizar a vírgula. É uma conjunção concluinte, iniciando o período. Também vamos usar a vírgula para separar as enumerações. Ai, prof, enumerações. Fui ao shopping. Nossa, vou dar uma de rica agora. Fui ao shopping e comprei uma saia, uma bolsa, um vestido, óculos e um... Ai, alguém me ajude, o que mais que eu poderia ter comprado? E um sapato novo. Todos esses elementos eu vou separar por vírgulas. Por quê? Ah, claro, né? É uma enumeração. Todas as coisas que eu comprei. A vírgula também é utilizada para indicar zeugma. Ai, deixa eu contar para... Vem cá. Zeugma é quando eu omito um verbo facilmente entendido no período. Uns jogam vôlei e outros, vírgula, futebol. Qual foi o verbo que eu omiti? Jogam. Nome desse trem? Zeugma. Coloca a vírgula ali. Hã? A vírgula é muito fácil, mas nós temos que ter propriedade para usar. E para que terminemos essa aulinha básica de vírgula, é interessante que eu fale para separar núcleos da mesma função sintática. O que é isso? Núcleos da mesma função sintática são termos que exercem a mesma função dentro da oração. Se eu tiver um sujeito com vários núcleos, Eliana, André e Andressa conversam. Quem conversa? Esses três abençoados. Então, separando o primeiro do segundo, eu vou usar uma vírgula. O mesmo se eu tivesse um objeto direto com vários núcleos, separando núcleos da mesma função sintática. Tá bom? Gente, a última coisinha antes que eu esqueça, tem uma coisinha chamada oração subordinada adjetiva explicativa, que é parecidinha com um aposto, só que tem verbo. Itajaí, que é uma cidade portuária, já sofre com a violência. É uma oração que está adjetivando. A primeira, que é uma oração principal. Se eu tirar esta oração dali do meio e colocar Itajaí já sofre com a violência, eu entendi. Que é uma cidade portuária é só uma adjetivação que vai estar separado por vírgula. Oração subordinada adjetiva explicativa. E vamos encerrando por aqui essa nossa aula de vírgula que eu tenho certeza que vai cair no concurso. Beijo grande da Prof.